Para muitos, o direito é um universo misterioso e complicado e até mesmo inacessível. Mas esse é um grande equívoco. O direito faz parte das nossas vidas. São regras que aprendemos desde que nascemos. E por que não aprender também sobre a Constituição enquanto somos crianças? O entrevistado de hoje criou a Constituição em Quadrinhos, uma forma de ensinar aos pequeninos sobre os direitos e deveres de forma clara e acessível para o público infantil. Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o professor advogado Júlio César Hidalgo, que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com as pessoas em casa. Olha que bonitinho que é isso aqui, vou ter que mostrar. Constituição, muito bem feito. Como é que foi a criação desse livro? Quem que te ajudou? A capa linda, tá tudo lindo aqui. A ilustradora é a Júlia Xeren. E, na verdade, eu a conheci por acaso, conversando com um grupo de alunos no final de uma aula, e aí um deles falou assim: professor, por que é que você não ensina isso para as crianças? Por que a gente não aprendeu isso quando era criança? Aí eu falei: olha, gente, eu tenho realmente um sonho, que é o de fazer um livro para crianças. E aí ela me disse: professor, se eu fizer esse livro, eu ilustro. Olha, que aí legal. Daí falei: bom, então vamos fazer, que o meu problema era só a ilustração. Então, daí a gente começou a trabalhar, cada um no seu tempo, porque foi um projeto paralelo, cada um tem a sua profissão, mas ao final o livro ficou pronto. Mas como é que surgiu essa ideia? Porque a gente fala aqui, né, até fiz a abertura falando nisso, a gente, né, direito, o advogado tem sempre a gente tem aquele mistério, né, que envolve, é tudo muito difícil, aprender, se formar, e as nossas leis, os nossos deveres, tudo isso não fica muito claro, não só para as crianças, para nós também. Sim. Muita gente não sabe quais são os direitos e deveres do cidadão. Então, como é que você colocou isso de uma forma de achar que seria importante a gente aprender isso desde pequeno? Olha, na verdade, nada é por um motivo só, mas a ideia começou dos meus alunos falarem na sala de aula: poxa, professor, mas eu tenho direito a isso? Eu não sabia. Eles mesmos se descobrindo, né? Por que o senhor não falou que eu tinha direito a isso antes? Agora é tarde, agora já passou a oportunidade. Se eu soubesse disso, por que não ensinam isso na escola? Então, por muitos anos eu fui ouvindo isso. E aí isso criou dentro de mim a vontade de fazer o livro. Só que a vontade é uma coisa, a coragem é outra. Por quê? Porque é um livro inédito, não tem nada assim. Nada parecido, eu nunca ouvi falar nisso. Não tem nada assim no mercado. Então, sempre eu ficava com aquele: um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Aí uma vez, eu lecionava numa universidade que tinha aula aos sábados. E uma aluna, acho que não tinha com quem deixar o filho, uma criança talvez de uns 7, 8 anos, e perguntou: professor, olha, sábado eu não tenho com quem deixar. Posso levar a aula? Eu disse: tudo bem, não tem problema, traga, ficando quietinha. E ela trouxe o filho. E era uma aula sobre direitos trabalhistas. Durante a aula de direitos trabalhistas, eu falei sobre a proibição de trabalho infantil, que está no artigo 7º da Constituição. Aí acabou a aula de sábado à tarde, eu perguntei: alguém tem alguma dúvida? É óbvio que nenhum aluno tinha dúvida no sábado à tarde, né? Óbvio, o aluno nunca tem dúvida no sábado à tarde. Sábado à tarde... Imagina sábado à tarde, você vai ter dúvida. É o melhor dia para você selecionar. Aluno entende tudo, eles nunca têm dúvida. Sábado à tarde, sexta-feira à noite. Aí eu perguntei: alguém tem dúvida? Aí só um bracinho levantou. De quem? Da criança que estava lá. Olha que máximo. Foi o máximo. Aí ele levantou e perguntou: a mãe obrigar a gente a arrumar o quarto é trabalho infantil? Aí que graça. Todo mundo deu risada. Mas assim, para mim aquilo foi um momento mágico. Por que foi um momento mágico? Porque eu percebi naquele momento que ele entendeu, pelo menos a ideia, e mais, né, ele mostrou curiosidade de querer saber mais. Que faz parte da infância, aí né? Aquilo foi assim, minha vida mudou naquele momento. Aí eu falei: não, agora eu vou fazer, porque o livro não é para mim, o livro não é para o adulto, o livro é para as crianças. Então, quem quiser criticar, porque eu sou um advogado, estou escrevendo para as crianças, sei lá, se talvez alguém quiser fazer isso, que faça. O importante é que eu vou ensinar para as crianças e elas vão estar interessadas. E realmente foi assim que aconteceu. Mas existiu algum tipo de rejeição em relação às pessoas? Não. Porque eu acho isso
tão maravilhoso que você está fazendo, um trabalho tão fantástico, né? Aliás, muitas coisas que não dão certo no nosso país e nas coisas, muitas vezes nas carreiras, é porque não nos foi apresentado na hora certa, que é quando que a gente é criança, né? Não, na verdade, não houve rejeição nenhuma, muito pelo contrário. A receptividade está sendo maravilhosa. Eu acho que a rejeição estava mais porque, como não havia nada no mercado, eu não sabia qual seria... Você não tinha referência. Eu não tinha uma referência. Aí eu fiz alguns desenhos, mostrei para uma pessoa. Bom, primeiro eu mostrei para minha esposa, o que, convenhamos, não é uma opinião mais confiável, porque, né? Você sempre fica pensando, não, mas ela disse que gostou porque, né, gosta de mim, não vai dizer para mim que é ruim. Aí mostrei para uma amiga nossa que é pedagoga. E ela ficou maravilhada, e o marido ficou maravilhado. E cada pessoa que eu mostrava do meu convívio, e alguns que eu comentava na sala de aula, eles iam ficando maravilhados. Eu falei, poxa, então acho que realmente a minha ideia não sou só eu que gosto. E depois que foi lançado, a receptividade foi maravilhosa. Júlio, assim, a Constituição, quando a gente para pensar Constituição brasileira, né? A gente já fica meio assim. A gente não sabe nem muitas vezes o que contém a nossa Constituição. Fora isso, você passar para a criança. Você colocou exatamente como é a Constituição ou você adaptou? O que você colocou exatamente aqui no livro? Tá, o que eu coloquei exatamente no livro. Eu, na verdade, tirei da Constituição aquilo que pudesse interessar para a criança. Né? Por exemplo, a parte de tributação, eu não tratei. Mas eu tratei da liberdade de imprensa, eu tratei da liberdade de religião, a questão do bullying. Então eu peguei assuntos que a criança vai encontrar no cotidiano dela. E o que eu fiz no livro? Eu mantive o texto da Constituição. Manteve exatamente tem uma como parte tá? do texto exatamente como está. Assim mesmo. Tá? Então você tem uma parte do texto, você tem o desenho, que sempre faz uma alusão àquilo que está acontecendo. E aí você tem o texto explicando para a criança numa linguagem infantil. Olha, por exemplo, esse aqui é sobre a tortura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E aí eu uso aquilo para falar do bullying. Então você tem aqui o texto da Constituição, um quadrinho aqui. Você vê que você coloca o tema, aí você já associa ao que seria. Então nós podemos machucar as pessoas, a gente machuca as pessoas batendo ou falando coisas feias para elas, rir das pessoas faz com que elas fiquem tristes. Se você não gosta de ficar triste, então não deixe seu amigo triste também. Que maravilhoso! Exatamente. Então o livro todo é você traduz, né? Você coloca exatamente como está o texto, a lei. A norma. O direito. A norma. Qual que é a diferença? Advogado. Lei, direito e norma. Então, para mim é tudo igual. Norma é mais abrangente. Norma é uma regra. O regulamento do seu condomínio é uma norma. A Constituição é uma norma. A lei é uma norma. Então, norma é uma regra de conduta. Todo mundo tem que seguir. Isso, todo mundo tem que seguir. Aí você tem vários tipos de norma. Você tem a lei, aquilo que é feito pelo... Eu vou dar aqui uma brincadeira de professor de cursinho. Lei é aquilo que é feito pelo legislativo. Tá? Então, o que o legislativo faz é lei. E você tem a Constituição, que é a norma básica. Comparando, por exemplo, a Constituição seria a estrutura do prédio. As fundações, o alicerce do prédio. E as outras leis, o acabamento do prédio. Todo acabamento tem que se adaptar aos alicerces do prédio. Então, se você tem um pé direito, por exemplo, de 2 metros, você não pode querer colocar uma porta de 2,5. Certo. Tá? Então, às vezes, vão complementando a Constituição. Então, o que está na Constituição, o texto que estava ali, a gente chama de uma regra constitucional. É uma regra da Constituição. A Constituição é uma regra para todo o Brasil. Todo mundo tem que seguir. Do professor, ao motorista, ao apresentador de televisão, ao presidente da República, todo mundo tem que seguir a Constituição. E aí você teve que... quanto tempo demorou para você adaptar? Isso é uma coisa que já está na tua cabeça pelo fato de... Você sabe a Constituição toda, não? Não, né? Toda não. Eu diria que há quase 20 anos lecionando a Constituição, eu sei uma boa parte de cor, lógico. Pelo uso diário da Constituição, uma boa parte dos artigos eu sei de cor. Às vezes até, quando eu entro na sala de aula para impressionar os alunos no primeiro dia, eu falo para eles, escolhe aí um artigo. Aí, normalmente eu dou sorte deles escolherem um que eu sei. Aí eles ficam, nossa, professor, o senhor sabe tudo. Não, tudo não. A maior parte sim, mas pelo trabalho. Não quer dizer que eu seja algum gênio ou que alguém precise decorar. Eu acho que mais importante do que você decorar é você entender quando você vai ler, quando você vai consultar. Isso é que é importante. Tá? Porque existe uma diferença entre Constituição
e direito, ou lei e direito. Qual que é a diferença? Lei é aquilo que está escrito. Direito é aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não tem direito, porque você não vai exigir esse direito. Tá? Por isso que lá na Constituição, em quadrinhos, o que eu faço? Eu coloco o texto da Constituição e, na verdade, o que eu faço é uma tradução para a linguagem infantil. Eu não mudo nada, eu só traduzo. Mas na Constituição que a gente tem são direitos, não leis. São direitos, isso, são direitos. São todos os direitos do cidadão. Todos não, mas os mais importantes sim. Porque tem Código do Consumidor, por exemplo. Mas os mais importantes estão ali, os mais fundamentais, que são esses exatamente que eu trabalho. Então, o direito à vida, vamos lá, fala a alguns liberdade. pra gente aqui, vamos lá. Então, por exemplo, alguns que a gente trata aqui no nosso livro. Nós temos, por exemplo, a liberdade de expressão, nós temos a liberdade de religião, a questão da igualdade entre homens e mulheres, que foi aquele primeiro desenho que foi mostrado, das florezinhas. Tem também, eu ensino também um pouco da parte política, do poder executivo, isso é difícil, legislativo. Né? Você ensina para as crianças também? Ensino isso para as crianças. Nossa, eu vou pegar esse livro de verdade. Tem um desenho magnífico aí sobre isso. Tá? A questão também que eu passo para as crianças, os artigos da Constituição que dizem que é obrigação da sociedade e da família cuidar da criança, mas também é obrigação da criança cuidar do idoso. Tem uma ilustração própria para isso também, um artigo próprio para isso. Então tem obrigação também, não só direito. É. Eu dou muita palestra. Olha, por acaso é esse aqui. Os pais a produção têm o daqui é dever eficiente. de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidades. Exato. Esse aqui é o texto, o artigo 229. E aí você vê que a gente trabalha com o desenho. Aqui você tem a criança, né, sendo cuidada pela mãe. E já alguns anos depois, ou muitos anos depois, o bebezinho já cresceu e agora ele está cuidando da mãe dele, que já envelheceu. E ali o texto, que diz lá, posso? Pode. Os nossos pais, ou aqueles que estão nos criando no lugar deles, como por exemplo nossos avós ou tios, têm o dever de nos educar e ajudar na nossa criação, além de respeitarem nossos direitos. Mas nós também, quando formos adultos, temos o dever de ajudar essas pessoas quando elas ficarem mais velhas ou ficarem doentes. É muito bom amar e ser amado, você não acha? Eu não sabia que cuidar dos mais velhos estava na Constituição. Tá na Constituição também. Tá? Então, você percebe também que ao final de todo o texto, tem sempre uma mensagem para a criança, para fazer ela pensar. A questão de, se você não gosta que machuquem você, você também não vai machucar o outro. Tá? O livro é feito para a criança pensar, na verdade, também. Na verdade, são conceitos, né, que a gente tenta passar para os filhos da gente quando a gente está em casa. Uma questão de educação. Olha, não faça isso, respeite os mais velhos e tal. Mas isso a gente aprende em casa. Em casa. Mas a gente tem que ter consciência que está aqui, está no livro, está na Constituição. E fantástico. As crianças estão adorando, né? Então, as crianças estão adorando. E o que você falou, que a gente já conhece isso com o princípio familiar, por exemplo. Mas você tem que saber onde está para você exigir do outro. Porque você não pode chegar para uma autoridade e dizer, olha, você tem que respeitar isso porque meu pai me ensinou, porque minha família é assim. Claro, você tem que dizer, não, você tem que respeitar isso porque está na Constituição. Tem mais poder. Você ganha poder, você se torna mais cidadão. Vou dizer assim, você se apropria do seu direito. Porque enquanto você não conhece, o direito está lá, você não é dono dele. E as crianças adoram o livro porque é todo ilustrado. E é um livro, na verdade, para ser lido com os pais também, né? Não, a criança pode ler, os pais podem ler, todo mundo junto pode ler. Nós vamos continuar falando, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com o professor advogado Júlio César Hidalgo. Estande só, até já. Estamos de volta. A nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o professor advogado Júlio César Hidalgo, que lançou um livro completamente inusitado, diferente e maravilhoso, né? Constituição para as Crianças, Constituição em Quadrinhos. De que idade a que idade? A partir de quando e até quando é esse livro? Olha, segundo os pedagogos que me auxiliaram, até porque eu, antes de lançar o livro, passei ele por uma revisão, não só de língua portuguesa, que é o padrão, mas também por pedagogos. O livro indicado foi escrito para de 6 até 10 anos. Tá. Essa, vamos dizer assim, é a faixa etária alvo do livro. Mas eu vou te dizer que tem muito adulto lendo e adorando. Claro. Tem muita gente lendo, dizendo, puxa, pela primeira vez eu consegui entender, quer dizer, eu desmitifiquei aquele direito que é difícil, que é complicado. Tô gostando de ler e de aprender. Então, muito comum. Aquele negócio, né, Júlio? Tudo aquilo que a gente não conhece é difícil.
não é? Bom, a gente tem mais um exemplo aqui mostrando como ele conseguiu passar os pontos principais da Constituição para as crianças. Olha só que lindo. Pode ler aí. Na verdade, esse aqui é o direito da intimidade. Está aqui no artigo 5º, inciso 10, aí você tem o texto. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E aí tem um desenho para crianças, para ver lá os peixinhos, ó, eles vão namorar. Aí eles percebem que você está olhando e fecham a cortininha para poderem ficar, né, na sua privacidade. E aí vem a explicação para a criança, dizendo que nós já sabemos que é garantida a nossa liberdade de expressão do pensamento, porque isso já foi explicado no livro lá atrás, tá? Ó, mas já sabemos também que não podemos usar os nossos direitos para ferir os direitos das outras pessoas. Então temos que respeitar a intimidade e a vida privada das pessoas, aquilo que elas não querem que os outros saibam sobre elas. E também temos que respeitar a imagem e a honra das pessoas, não espalhando mentiras sobre elas. Você não concorda comigo, amiguinho? Então, é aquilo que a gente falou. Tem direitos, mas também a gente sempre tem que lembrar as crianças dos deveres que ela tem. Por quê? São os valores, né? Porque se você não conhece o direito, se a criança não conhecer o direito dela, ela primeiro não vai poder exigir esse direito e também não vai respeitar um do outro. Então, todo direito traz um dever, que é o dever de respeitar esse mesmo direito nas outras pessoas. Né? Esse aqui, mais uma, então? Olha que lindo isso. Esse aqui a gente colocou... O mundo das moléculas. Eu trouxe para o livro esse aqui, porque é muito comum para a criança ela ser obrigada, ou se sentir obrigada a fazer parte de um determinado grupo na escola. Se aceita, a gente né? sabe, a questão do se aceito. Nessa idade da criança, isso é muito forte. Ou mesmo na adolescência, a gente sabe, passou pela escola, sabe que isso é muito forte. Você quer fazer parte de um grupo. E às vezes aquele grupo não é o ideal, né? É o grupo dos bagunceiros, é o grupo dos que aprontam, dos que não querem estudar. Então eu trouxe aqui para a criança o inciso 20 do artigo 5º, que diz, ó, ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então ninguém é obrigado a se associar a nada. E aí tem o desenho do mundo das moléculas, que você tem duas moléculas de H, uma de O, mas você repara que a de O não está muito feliz. Ela não está feliz fazendo parte desse grupo. Né? Então os dois Hs dizem, junte-se a nós, venha formar conosco uma molécula de H2O, de água. Aí ela diz, não, eu sempre quis fazer parte da camada de ozônio. Então vai lá, oxigênio fazer parte da camada de ozônio. Isso para a criança trabalhar, para ela guardar. E aí tem o texto, ó, diz, fazer coisas junto com as pessoas é bem legal. Como, por exemplo, fazer parte de um clube ou mesmo de um grupo de pessoas que se reúnem para fazer alguma coisa que gosta. Mas isso é legal quando temos vontade. Ninguém pode obrigar a gente a fazer parte de um grupo que não queremos ou que não faz coisas legais. Agora, a Constituição, então, são dicas. Não tem nada, né, dentro da Constituição, não tem nada que você faça ao contrário que você possa ser punido pela lei? Normalmente a Constituição, na verdade, é um documento que vai assegurar os direitos. Ela prevê a possibilidade de penalidades. Mas para quem fizer não isso cumpre. Contra você? Sim, mas as penalidades, em regra, não estão na Constituição. Ou, por exemplo, não sei se você reparou, quando a gente falou da defesa da intimidade, tem um item lá, que é o inciso 9, que diz que você tem liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, ok. Aí o 10 diz que é inviolável, quer dizer, não pode ser ferida a intimidade. E assegura, no caso da violação da intimidade, o direito à indenização. Mas não diz quanto vai ser essa indenização, isso quem cuida são as leis. Né? A Constituição, ela traz o principal, os detalhes vêm da lei. Assim o que realmente são os valores que uma sociedade deve ter para conviver bem. Sim, isso? Porque quem fez a Constituição são pessoas da sociedade. Né? Os políticos são pessoas da sociedade. Eles acabam se colocando na Constituição o quê? Valores da sociedade também. Então, traduz os valores sociais, os valores familiares que a gente tem. Esse livro recebeu o apoio do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, é isso? Isso. O que é esse instituto e o que é esse instituto e qual que é o apoio deles? Tá. O Instituto Brasileiro de Direito Constitucional é um instituto dedicado à pesquisa da Constituição e à difusão da Constituição. É um instituto muito antigo, como se fosse uma associação, foi fundada, entre os seus fundadores tem o vice-presidente Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional, tem também a professora Maria Garcia, que é uma das maiores juristas do país hoje, e Celso Bastos, já falecido. O apoio deles foi patrocinar
a primeira tiragem, eles patrocinaram a primeira tiragem, né? E deram a chancela deles, quer dizer, a aprovação deles à obra, apoiaram a obra. Inclusive, a obra foi lançada no 33º Congresso de Direito Constitucional, patrocinado pelo próprio IBDC. Em relação aos colégios, às escolas, isso aí, você já teve um contato? Existe uma possibilidade de realmente ser adotado nas escolas? Olha, tem uma outra coisa que eu acabei não falando para você. Eu sempre trabalhei com crianças, eu sempre fiz trabalho social com crianças. Então, antes do livro, eu já fazia palestras sobre direito, tá? Mas não para as crianças, fazia em faculdades e mais. Quando eu lancei o livro, me veio um primeiro convite para fazer uma palestra, um diretor de um colégio que falou, poxa, por que você não faz para os meus alunos uma palestra? Eu digo, faço, vamos lá. Você nunca tinha feito? Para criança eu nunca tinha feito. E aí foi maravilhoso. Aí foi maravilhoso, das crianças? Porque assim, a criança quando levanta a mão, a dúvida da criança é uma dúvida sincera. Porque às vezes o adulto, quando ele levanta a mão para perguntar, vamos imaginar numa escola, por exemplo, ele pode estar querendo, olha, professor, olha, professor, eu estou aqui, não esquece de dar minha nota no final do ano. Ou numa outra palestra, a pessoa pode estar querendo impressionar quem está do lado, pode estar querendo impressionar o chefe. A criança não. Ela, quando levanta a mão, a dúvida dela é genuína, está vindo dela essa dúvida. E ela tem a coragem de levantar a mão, porque às vezes a gente não tem. Mais que os adultos, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, quanto menor a faixa etária do público das palestras, mais eles perguntam, mais coragem eles têm de perguntar. Quando vai ficando adolescente, aí fica com vergonha. Aí fica mais preocupado com a aceitação social, com a vergonha, e acaba não perguntando. Então, agora eu faço muita palestra em escola, colégio. Já tinha, né, toda uma carreira de palestrante em empresas e universidades. Agora juntei isso, essas palestras, e tem escola que já está adotando o livro como um livro paradidático. Você acha, na sua opinião, que o direito deveria estar como base nas escolas? Olha que não é só a minha opinião. Muita gente pensa isso. Tá? Na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases prevê o ensino do direito. Só que não prevê o ensino de uma matéria de direito. O que eles dizem é que o direito devia ser ensinado junto com a língua portuguesa, junto com a história, junto com a geografia. Mas, em regra, não é isso que acontece. Né? Porque o professor de português ou o professor de história, primeiro, ele tem a formação dele, que não é em direito. E ele já tem o conteúdo dele que ele tem que passar. Então, muitas vezes não sobra tempo, e às vezes pode ser que falte um conhecimento para ele poder fazer isso. Quer dizer, eu defendo a inclusão de uma matéria de direito. Não especificamente a Constituição, não. Eu acho talvez uma matéria para ensinar os direitos básicos, por exemplo, o direito do consumidor, um pouco de direito do consumidor, um pouco de direito de família, um pouco da Constituição, um pouco de cada coisa. Tem muita gente que... você acha que tem muita gente que não toma alguma atitude, modifica algumas coisas por pura ignorância? Isso é o que mais tem. Eu posso te garantir, porque é muito difícil conhecer as leis. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1 milhão de leis nesse país. 1 milhão? Entre leis federais, estaduais e municipais, nós temos mais de 1 milhão de leis. E outra coisa, você ler uma lei não quer dizer que você conhece. Claro. Porque você tem que interpretar a lei. E convenhamos, as leis não são feitas da maneira mais clara para as pessoas interpretarem. Os advogados sabem bem, né? Você interpreta do jeito, o outro interpreta de outra forma. Exato. Por quê? Porque a redação é complexa, a redação é complicada. Não deveria ser assim. A lei deveria ser de fácil entendimento para todos, exatamente para a pessoa poder se apoderar. Mas o direito tem essa coisa, né? Normalmente, quando eu me formei com 22, 23 anos, aí eu dizia, eu sou advogado. As pessoas me olhavam assim, nossa, você sabe tudo aquilo de cor? É essa pergunta que a gente faz quando vê os livros, né? Não. Isso vai incorporando na vida da pessoa, né? Isso vai incorporando. Quando você falou assim, você sabe a Constituição de cor? Não, não sei de cor, sei boa parte, mas eu sei onde buscar. E eu sei interpretar. Na verdade é isso. Mas eu acho que está na hora do direito perder essa casca de dificuldade, porque boa parte disso... Essa distância entre as pessoas, essa distância entre as pessoas. É muita formalidade. E muitas vezes a formalidade é uma formalidade desnecessária. Né? Não que não tenha que ter uma linguagem técnica, lógico. Toda a área do conhecimento tem uma linguagem técnica. Mas a linguagem não pode afastar as pessoas. Mas o direito, boa parte é assim, né? Você vê, mesmo as formalidades, né, do Vossa Excelência, isso afasta o particular. O particular não pode ir num fórum de chinelo. Agora, eu tenho certeza que em muitas partes do país, o sujeito não tem um sapato. E aí ele não entra no fórum. E ele não consegue se utilizar da justiça
né? Mas também tem que ter uma hierarquia aí, porque senão acaba virando bagunça, Não, né? sim, Então... mas eu acho que a gente pode diminuir um pouco essa formalidade e melhorar um pouco a educação sobre a cidadania das pessoas, né? Eu acho muito cômodo dizer, venha a mim. É lógico. Não, eu vou te estender a mão, quer dizer, eu vou tornar o direito mais fácil, mas você também tem que se preocupar em aprender e buscar o direito. Sabe o que eu acho, Júlia? Nossa geração, acho que não tem muito jeito. Por isso que eu acho que você está no caminho certo. Porque é formar uma nova geração. Porque a nossa já está meio bagunçada, né? A gente até pegar o tranco de novo, olhar, ver a Constituição. Tem uma base boa. O que você está sentindo? Essa criançada que está aí, independente de ser uma criançada digital, eles se interessam, você deu exemplos. A gente tem chance de melhorar o nosso Brasil em relação a tudo que é dito na Constituição através das crianças? Sempre tem chance de melhorar. O dia que a gente achar que não tem chance de melhorar, você morre, né? Se não a morte física, mas a morte interior. Então sempre tem chance de melhorar. E você trabalhar com a criança, e eu sempre ouvi isso do meu pai, eu acho que meu pai já sabia que eu ia trabalhar com crianças um dia, e eu sempre ouvi uma coisa do meu pai sempre foi muito engajado em política, e ele me dizia o seguinte, se um dia você for trabalhar para convencer alguém das suas ideias, trabalhe com o jovem. Por quê? Porque além de você poder trabalhar melhor o jovem, além de ser mais fácil do jovem aceitar novas ideias, ele vai viver muito tempo semeando a sua ideia. E eu acho que, então, é difícil realmente você ensinar. Mas não acho que você não deva ensinar o adulto as questões da cidadania. Você deve ensinar um adulto, mas deve principalmente ensinar as crianças. Quer dizer, são duas frentes que eu acho que tem que trabalhar nisso aí. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Parabéns, parabéns mesmo. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.